paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar nos Salmos 44, versículos 1 até o versículo 3. Veja o que nos diz: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Meus queridos, chegamos ao Salmo 54 e neste salmo é reconhecido que é um salmo de Davi. Davi, mais uma vez em apuros, se coloca a buscar a Deus, a buscar o Senhor. E Davi, buscando a Deus, ele nos ensina um princípio importante para aqueles que buscam ao Senhor. Olha o que ele diz no versículo 1, na primeira parte do versículo. Ele diz: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Olha que interessante, Davi não vai declarar ao Senhor dizendo: Salva-me, ó Deus, pela minha justiça. Ele não vai dizer: salva-me, ó Deus, porque tenho feito bem ao próximo. Ele não vai dizer: Senhor, salva-me porque é injusto eu receber esse tipo de tratamento de perseguição. Salva-me, ó Deus, porque eu tenho servido ao Senhor com fidelidade. Não, Davi vai declarar: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Ou seja, salva-me, ó Deus, porque do Senhor procede a salvação. Ou seja, ele vai continuar o raciocínio que estava no versículo anterior ou no capítulo anterior, no salmo anterior, dizendo que a salvação que vem de Deus, ela não é por mérito daquilo que fazemos, mas pela bondade do Senhor. Então ele diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, porque a salvação está no Senhor e não naquilo que fazemos. Então a salvação procede de Deus, a salvação procede do Senhor, e o salmista reconhece: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Então ele vai dizer: faze-me justiça pelo teu poder. Porque o poder de Deus opera com justiça. Ou seja, Deus não responde injustamente a alguém que lhe clama. Ou seja, não adianta alguém que clamar a Deus, pedindo a Deus para fazer algo para si que seja realmente fruto de uma injustiça, que Deus não vai fazer. Isso é contra o princípio do caráter de Deus. Deus é justiça, ou seja, faz parte da essência de Deus a justiça. Então o salmista reconhece que a salvação de Deus, ela vem por aquilo que faz parte da essência divina e também a sua justiça. Então ele faz menção disso na sua oração. Nós vemos que esse salmo não é apenas esses 3 versículos. Separei apenas esses 3 para a gente poder refletir, mas neles o salmista já nos ensina coisas preciosas. Primeiro, a salvação provém do nome do Senhor, ou seja, de Deus procede a salvação. Não é por aquilo que fazemos, é mérito da graça, ou seja, é algo imerecível. Ainda que nós devemos fazer o bem,
devemos agir com justiça. Mesmo assim, isso não faz com que nós sejamos credores de salvação da parte de Deus para conosco, porque Deus não deve nada a ninguém. Então, o salmista continua: ó Deus, faze-me justiça pelo teu poder, porque ele reconhecia que o poder de Deus opera na justiça. Glória ao nome do Senhor. Então ele diz: ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Você tem o hábito de orar a Deus? Tem o hábito de orar ao Senhor? Mas, vem cá, você crê que Deus lhe ouve? Você crê que Deus lhe ouve? Porque às vezes você pode estar orando ao Senhor, mas não crê que Deus lhe ouve. Então você está orando em vão. Porque a oração que não vem precedida da fé é uma perca de tempo. Não alcança a resposta de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, para nós alcançarmos algo de Deus, nós precisamos embalar, envolver a nossa oração com a fé. Então o salmista diz: ouve, ó Deus, a minha oração, inclina os ouvidos às palavras da minha boca. Então ele vai apresentar a sua necessidade, que estranhos têm se levantado contra ele e tiranos têm procurado a sua vida. Quem tem procurado a sua vida? Aqueles que não põem a Deus perante os seus olhos. Por quê? Davi estava dizendo diante do Senhor que somente procuraria a sua vida aqueles que não colocam Deus perante os seus olhos, ou seja, que não olha para Deus. Somente aqueles que não procuram Deus, que não olha para Deus, iria procurar o fim da sua vida. Por quê? Porque Davi sabia que ele era um homem que havia sido chamado por Deus e que estava caminhando no propósito do Senhor, que estava vivendo em obediência a um chamado de Deus na sua vida. Então Davi reconhece que para alguém procurar a sua vida, essa pessoa tinha que estar afastada de Deus, porque ninguém andando, caminhando com o Senhor, iria conseguir perseguir alguém como Davi. Então, meu querido, isso trouxe segurança para Davi buscar o Senhor. Então, sabe o que eu lhe digo nessa manhã? Eu lhe digo que, assim como Davi, se você não tem nada que lhe condena, se a sua consciência está livre, isso não é motivo para você confiar na sua justiça para buscar o Senhor, mas é algo que você pode declarar diante de Deus como Davi. Só pode perseguir você aqueles que estão com o Senhor longe dos seus olhos, porque aqueles que estão com os olhos no Senhor vão querer o seu bem, vão querer a sua vitória, vão querer ver você bem sucedido e vão colaborar e contribuir para o bem de Deus na sua vida. E assim serve também para nós. Quando nós estamos querendo o mal do nosso próximo, quando nós estamos atacando as pessoas, isso também significa que Deus pode estar longe dos nossos olhos. E assim nós estamos agindo de forma ímpia e com o comportamento daqueles que estão afastados diante do Senhor. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, fazer parte do grupo que está como Davi, que está reconhecendo diante de Deus a sua grandeza, o seu poder e sabendo que tem um coração limpo e puro diante do Senhor, ainda que isso não faça Deus devedor de nada para conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que em nome do Senhor Jesus você tenha sempre esta convicção que Deus ouve você quando você clama ao Senhor. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando, não esqueça de compartilhar e também de seguir o canal se você ainda não segue, e assim nós vamos juntos fazendo a obra de Deus.
Obrigado pela companhia. Até a nossa próxima reflexão. Um grande abraço.